Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os pronomes e vamos ver um pouco sobre os pronomes indefinidos e os interrogativos, tudo bem? Então vamos começar. As reflexões permanecem. Que é mesmo pronome? Para que serve pronome? Como eu devo utilizar esses pronomes e quais são as cargas de sentido que esses pronomes podem ter em situações específicas de comunicação? É sobre isso que nós vamos continuar refletindo, certo? Então vamos lá. Os pronomes indefinidos. É importante saber que os pronomes indefinidos, eles sempre vão fazer referência à terceira pessoa do discurso. Aquele ele, ela e que a gente conjuga o você e o agente semelhante? Pois é. Então, ele vai se relacionar dando uma ideia de vagueza. É vago, é indeterminado, não é reconhecido, não é conhecido o sentido completo. Como assim? Eu digo assim, alguém pegou o meu lápis. Quem pegou? Eu não sei, é indefinido. Percebem? Então, eu digo assim, certa pessoa veio aqui hoje. Aqui eu tenho a carga de sentido que a gente falou anteriormente, percebem? Quando eu digo assim, certa pessoa veio aqui hoje, os interlocutores, eles sabem quem é essa pessoa. É um conhecimento compartilhado entre eles. A intenção do uso desse pronome indefinido é esconder a identidade dessa certa pessoa de um outro que está ouvindo esse diálogo, de uma terceira pessoa que está ouvindo esse diálogo. Então, os pronomes indefinidos, eles podem ser utilizados com essa intenção também. Em situações específicas de comunicação, nós podemos utilizar os pronomes indefinidos para camuflar a identidade dos seres sobre os quais nós estamos falando. Tudo bem? Agora nós vamos pensar sobre uma expressão que a gente quase não ouve, mas que existe. Não adianta se espantar. Existe. Bastantes. Gente, a palavra bastante tem um significado correspondente à palavra muito. E é um truque que a gente pode utilizar para saber quando bastante fica no singular ou no plural, porque sim, bastante tem plural, certo? Vamos ver o nosso exemplo? Berenice estudou bastante. Vamos tentar substituir pela palavra muito. Berenice estudou muito. Perceberam que muito está no singular? Então, bastante singular também. Vamos ao próximo exemplo. Berenice ganhou bastantes presentes. Vamos tentar substituir pela palavra muito. Fica, Berenice ganhou muitos presentes. Muitos, plural, então bastantes, plural também. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem, Berenice ganhou bastante presentes ou bastante presente. Então prestem atenção. A fala, a oralidade, o campo da oralidade, como nós já vimos em aulas anteriores, também possuem níveis de formalidade. Níveis de formalidade mais monitorado ou menos monitorado, depende da situação de comunicação. O importante é que vocês se apropriem do conhecimento sobre o jogo das palavras. E aí você escolhe conscientemente qual palavra você vai usar de acordo com a situação de comunicação em que você está, tá bom? Você ter o poder de escolha. Eu escolho usar essa palavra e eu sei exatamente por que eu estou usando essa palavra. Apesar da fala ser bem instintiva, ela acontecer bem fluida, como a gente também já estudou, a gente sabe que na hora da fala, a gente pode escolher uma palavra ou outra, a gente pode fazer a seleção das palavras com intenções pré-determinadas dentro da nossa mente, não é isso? Então vamos lá. Os pronomes interrogativos. Quando eu utilizo pronomes interrogativos? Gente, eles são utilizados para fazer perguntas diretas e indiretas. Como assim, professora? Pergunta não é sempre direta? Não. Gente, pergunta direta é aquela que termina com a interrogação e que tem aquela entonação quando a gente fala, quem quebrou o vaso? Percebem a entonação da voz? E pergunta indireta, ela não termina com a interrogação. Quero saber quem quebrou o vaso. A entonação de voz é diferente, perceberam? Mas, mesmo não tendo a interrogação no final, a gente tem a necessidade de uma resposta, porque isso é uma pergunta indireta. Eu quero saber quem quebrou o vaso. Você vai ter que me falar, me dê uma resposta.
Esse é o sentido, certo? Então, pergunta direta termina com a interrogação, pergunta indireta termina com o pontinho final, certo? Mas ambas precisam de uma resposta. Por isso são perguntas. Então, nós temos os pronomes interrogativos, que são variáveis ou invariáveis. Esse quem, ele é invariável. Nós já vimos que variável é aquilo que pode ir para o masculino, feminino, singular ou plural, e invariável é aquele que permanece na mesma forma, certo? Então, quem e que, eles são invariáveis. Eles não têm singular e plural, nem masculino e feminino. Tudo bem? Os outros têm, os outros podem variar. E aí, todos esses pronomes são utilizados no nosso dia a dia, são ou não são? Então, dê uma lida depois com calma, volte o nosso vídeo e dê uma pausa bem ali onde tem aquelas tabelas e leia que você vai ver. Todas aquelas palavras são utilizadas no nosso dia a dia, só que agora a gente sabe como categorizar e a gente sabe usar de forma adequada. É o poder de escolha que nós temos a partir de agora, tá bom? E agora, já sabe, né? Tá com você. Vai receber a rotina, leia os textos que vem na rotina, responda as atividades. Gente, é muito importante que vocês respondam às atividades que vêm nas rotinas, tá? Tem um livro didático com uma explicação sobre esse assunto também. Tem o seu professor de sala de aula que está disposto e disponível para lhe atender. Você pode ver esse vídeo novamente, parar lá naquelas tabelinhas para dar uma lida com calma. Vê que não tem nada de estranho ali, não. A única coisa um pouco diferente era aquele bastantes, que eu fiz questão de colocar e ensinar um truquezinho, né? Pra gente saber quando ele fica no singular e no plural. Afinal de contas, a gente corre o risco de nem saber, até agora, que eles tinham singular e plural, porque agora nós temos esse poder de escolha. Eu sei quando eu vou usar bastante ou bastantes, não é isso? A gente se vê na próxima aula, gente. Tchau, tchau.